Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café dos Homens. Bom dia a você, homem, bom dia a você, mulher. O Café dos Homens não é exclusivo para os homens, mas para toda a família. O homem, a mulher, a criança, o vovô, a vovó, pode interagir e participar do Café dos Homens. O Café dos Homens é organizado pela UPH, a União Presbiteriana de Homens, e ele tem por objetivo tratar de assuntos práticos do dia a dia, do cotidiano, da vida de cada um de nós. As situações do trabalho, situações em casa, conflitos, dilemas, obstáculos que todo ser humano enfrenta no dia a dia. E hoje nós temos a honra e o privilégio de receber uma pessoa muito legal, muito bacana, que é o Benedito Guimarães Aguiar Neto. Olha, só a sinopse do currículo dele já é enorme. Então, permita-me, Benedito, eu vou fazer a sinopse da sinopse do Benedito. O Benedito possui graduação e mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Paraíba. Tá? Ele possui doutorado, o negócio aqui é em alemão, tá? Doutorado em eletrotécnica pela, olha só, Technische Universität de Berlin, na Alemanha, e pós-doutorado pela University of Washington, Estados Unidos. Foi presidente da Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas, tá? E também foi reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo. E desde fevereiro de 2020, fevereiro desse ano aqui, ele é presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Docente, da CAPES, que faz parte do Ministério da Educação e Cultura, aqui do Brasil. Antes de entrar aqui e chamar o meu querido Benedito, que vai falar sobre um assunto muito interessante, muito importante. Ele vai falar sobre o conhecimento científico e tecnológico para o desenvolvimento social e econômico do nosso Brasil. Então, são assuntos de grande interesse, com certeza, para todos nós. E o know-how que ele tem, a experiência que ele tem, e o que ele vive no dia a dia, com certeza, vai trazer muito conhecimento e muitas sementes que gerarão frutos. Eu creio que para cada um de nós aqui que estamos assistindo e para o Brasil como um todo. Ok? Mas antes de chamá-lo, vamos orar, vamos conversar com o Senhor para que Deus ilumine a mente, os ouvidos de cada ouvinte aqui e que o Senhor esteja agindo no falar do Benedito. Ok? Então vamos orar. Senhor Deus Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que te ouvem, Senhor. Então, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, tira tudo aquilo que não vem de ti, ó Pai. Coloca a tua paz, a tua sabedoria, o seu discernimento nos nossos corações, nos nossos ouvidos, e também do nosso querido preletor Benedito, Senhor. Que o Senhor esteja falando, usando a língua dele, para ser um canal de bênção na vida de cada um de nós. Pai, abençoa o trabalho dele, em Brasília, e que ele possa ajudar o nosso país aqui a avançar mais e mais e crescer. Somos 210 milhões de habitantes que precisamos muito de educação e ajudar cada brasileiro a avançar, porque sem educação nós não conseguimos avançar, Senhor. E que o Senhor esteja ajudando ele também aqui nessa preleção, Senhor, que ele possa falar e enriquecer ainda mais o nosso conhecimento com o grande conhecimento que ele tem, Pai. Abençoa cada família que esteja assistindo aqui, Senhor. Esteja com cada brasileiro, esteja com os nossos governantes. Abençoa, Senhor. Pai, eu te peço também perdão pelas nossas falhas e nossos pecados, por tudo aquilo que nós tentamos, como Paulo diz, ele... o bem que ele quer não consegue fazer, e o mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. E nós também somos assim, Pai. Nós perdoa as nossas falhas. Obrigado pela sua misericórdia, pelo seu amor, e conduz esse café dos homens, que seja não só um café, mas que um grande banquete na vida de todos nós. Pai, nós pedimos tudo isso e agradecemos. Em o nome de Jesus, amém, Senhor.
Benedito, tudo bem, meu querido? Tudo bem, Renato? Como é que vai? Bom dia. É um prazer estar aqui na IPP TV, no Café com os Homens, para conversarmos um pouco sobre a ciência, a tecnologia, o conhecimento, o papel da universidade. Esse é o nosso objetivo aqui, a importância disso para o crescimento social e econômico do nosso país. É um grande prazer estar aqui com vocês nesta manhã. Ah, Benedito, prazer é todo nosso, né? Como eu acabei de falar, Benedito, a questão aqui, acho que teria que até mudar um pouco de nome. Em vez de café dos homens, seria o banquete dos homens e da família inteira, né? Então, vai ser um privilégio. Obrigado pela honra que você nos dá de participar do Café dos Homens. Nós o convidamos, ele de bate pronto, com uma agenda super cheia, né? Ele abriu um espaço para os homens da UPH, que tem um monte de homem que só dá trabalho, né, Benedito? Mas ele abriu o coração ali para servir, né? Porque ele primeiro, antes de mais nada, é um homem de Deus, é um servo do Senhor, e foi muito bacana. Então, obrigado por essa cooperação, por essa ajuda. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, né? No sentido de continuar estudando, buscar o aprimoramento acadêmico, cultural, né, que é uma coisa muito importante, né? Muita gente nesse momento de instabilidade econômica fica com receio, fala, não vale a pena estudar, não vale a pena eu me aprimorar, porque eu já estudei muito e não consigo arrumar emprego, não consigo construir uma carreira. E você que está pensando assim, olha, eu tenho certeza que o Benedito vai mudar esse ponto de vista, ok? E porque ele conhece muito não só a vida acadêmica, mas a questão prática do dia a dia, né, da tecnologia e da inovação que influenciou o mundo inteiro. Aí, países de primeiro mundo cresceram demais. Então, Benedito, tá, a palavra é sua, né, seja muito bem-vindo e, ok, pode aí arrasar aí, né, com a sua fala, por favor. Obrigado, meu querido. Obrigado, Renato. Nosso propósito desta manhã é exatamente refletir sobre o papel do conhecimento científico e tecnológico para o desenvolvimento social e econômico do país. Na realidade, isso é válido para qualquer país. Nós vamos tomar como referência o Brasil, com relação a alguns pontos que levantaremos a respeito desse assunto, mas na realidade é um assunto que é válido para qualquer que seja o país, em qualquer parte do mundo. Eu espero que nós possamos refletir sobre esse assunto nesta manhã, neste fórum tão importante, não é? Que é o Café com os Homens, é a segunda vez que eu participo, já há alguns anos atrás. Tive a oportunidade de também participar do Café com os Homens e agora estou, aliás, acho que um dos primeiros lá atrás. E agora, em outro contexto, apresentando algumas reflexões a respeito da nossa vida cotidiana, nosso papel como cidadão, e no meu caso específico, como gestor da ciência e tecnologia, privilégio que tenho de fazer parte hoje do Ministério da Educação, na qualidade de presidente da CAPES. Bom, então eu vou usar alguns slides para a minha apresentação, para a minha reflexão, e eu estarei dando algum sinal aqui, levantando aqui o dedo para que a gente possa, então, conversar, passar os slides. Na realidade, nós estaremos falando muito o que significa geração do conhecimento, né? Me chamou a atenção bastante a frase que está nesse slide, que está contida no Plano Nacional de Pós-Graduação de 2011 para 2020, Plano Nacional de Pós-Graduação sobre responsabilidade da CAPES,
Na realidade, isso aí foi escrito há 10 anos atrás, né, em 2010, e válido para esse decênio que se encerra neste ano 2020. E me chama a atenção a expressão que dizia: o país entrou no século XXI como uma potência emergente, com a perspectiva de tornar-se a quinta economia do planeta no decênio 2011-2020. É bem interessante essa expressão, é bem otimista essa declaração. Ela realmente mostra aquilo que nós que gostamos de ter usado no último decênio, que hoje começa em 2011. O completarmos que estaria desenvolver o país em termos de economia forte, sustentável, sem que houvesse geração de conhecimento e tecnológico para permitir que nós alcançássemos essa vamos dizer assim, essa meta, esse objetivo geral. Claro que ao longo desses últimos anos tivemos vários problemas, as variáveis envolvidas, inclusive vamos citar algumas dessas variáveis envolvidas aqui, para que nós tenhamos um desenvolvimento social e econômico em qualquer país, e aqui não é diferente, e tivemos muitos problemas ao longo desses últimos anos, mas certamente a geração do conhecimento, o domínio do conhecimento, eles são fundamentais para que nós possamos pensar no desenvolvimento social e econômico do nosso país. E, nesse sentido, o estabelecimento de uma agenda de pesquisa e a formação de pessoas altamente qualificadas, elas são totalmente imprescindíveis. Sem a formação de pessoal qualificado, e aí nós estamos, então, nos remetendo ao contexto educacional, e sem uma agenda de pesquisa em que nós possamos exatamente seguir determinados caminhos para chegar ao nosso objetivo, qual seja o desenvolvimento social e econômico do país, nós não vamos alcançá-lo. Então, isso remete tudo para aquilo que nós chamamos de Sistema Nacional de Pós-Graduação. Por quê? O que está por trás disso? Sistema Nacional de Pós-Graduação, por que nós colocamos dessa maneira? Porque quando nós falamos em pesquisa, quando nós falamos em geração de pessoal, aliás, formação de pessoal altamente qualificado, nós estamos nos referindo àquilo que a pós-graduação oferece, o Sistema Nacional de Pós-Graduação. Ou seja, o objetivo do Sistema Nacional de Formação de Pós-Graduação é exatamente a formação de professores, pesquisadores e profissionais altamente qualificados. É o fomento à pesquisa para o desenvolvimento científico e tecnológico, objetivando, então, o crescimento social e econômico do país. E esse Sistema Nacional de Pós-Graduação, ele é orientado pelo que nós falamos no início, o Plano Nacional de Pós-Graduação, nós chamamos de PNPG. Então, esse Plano Nacional de Pós-Graduação é que vai orientar, é que vai dar as diretrizes, os caminhos através dos quais nós devemos trilhar para que nós possamos, então, atingir esse crescimento social e econômico do país. E o fundamento de tudo isso não pode ser outro senão a educação, a ciência e a tecnologia. Ambos exercem um papel fundamental para que nós possamos ter um desenvolvimento social e econômico sustentável. Ou seja, geração e domínio do conhecimento científico e tecnológico, eles são estratégicos. Eles são estratégicos em qualquer país para que nós possamos, então, atingir o desenvolvimento social e econômico. Eles estão intimamente ligados a outros fatores, né? A estrutura do programa de pós-graduação, como é que ele se organiza, como é que ele se desenvolve,
se metas estão bem estabelecidas, diretrizes estão bem concebidas, e também ao sistema de ciência, tecnologia e inovação, que nós estaremos chamando de CTI, que envolve vários atores nesse processo. Então, a educação é a base para a ciência e para a tecnologia, e esse trinômio educação, ciência e tecnologia é fundamental para que nós possamos atingir o desenvolvimento que todos nós queremos em qualquer nação do mundo, e aqui no Brasil não poderia ser diferente. Então, a ciência, tecnologia e inovação exercem um papel extremamente estratégico aqui no nosso país. E quando nós estamos falando nesse papel estratégico, nós estamos nos referindo à capacidade que esse trinômio, educação, ciência e tecnologia, eles podem desempenhar nesse contexto, e que remete para a questão da inovação. Então, a ciência, tecnologia e inovação aparecem agora como um vetor fundamental para que nós possamos atingir esse desenvolvimento. Então, nós estamos falando na capacidade de desenvolvimento de novas tecnologias para o desenvolvimento sustentável. A base é a educação, e através da educação nós geramos a ciência, a tecnologia, e que remete para a geração da inovação. E por que isso é importante? Porque nós estamos nos referindo a algumas vantagens competitivas que vão advir dessa relação entre a ciência, a tecnologia e a inovação. Por quê? Porque permite que novos produtos sejam transformados e, com isso, possam ter maior valor agregado. Contribui para a melhoria da qualidade de vida e gera riquezas. Então, a sustentabilidade econômica de um país só se alcança como consequência natural da geração da inovação, da geração de novos produtos, novos processos, que vão gerar riqueza, que vão gerar bem-estar para a sociedade, qualidade de vida, e vão deixar o país mais competitivo no cenário internacional. Então vamos refletir agora a importância de nós termos uma posição relevante no cenário internacional, e aí eu estou me referindo especificamente à questão de importação de produtos, que vai gerar riqueza para o país, ou seja, e estamos colocando no contexto de que isso é fundamental, alcançarmos esse resultado, está ligado intimamente à capacidade do país de desenvolver ciência de qualidade, tecnologia, e que a inovação possa estar presente. Vejamos que, tomando como referência 2019, dos 10 produtos mais exportados pelo Brasil, 7 são do agronegócio. Soja, respondendo por 13%, celulose 3,7%, milho em grãos 2,7%, carne e frango 2,8% e assim por diante. Em segundo e terceiro lugar, encontram-se o petróleo com 13% da pauta de exportações e o minério de ferro com 9,9%. Note que 52% da pauta de exportações do nosso país fazem parte daquilo que nós chamamos de produtos básicos, alguns commodities dentro desse contexto. E isso é algo que gera riqueza para o país. Exportar commodities, exportar produtos básicos para o nosso país, gera riqueza. Mas o que seria esse resultado se nós tivéssemos cada vez mais conhecimento agregado, tecnologia agregada, em vez de nós exportarmos simplesmente petróleo ou minério de ferro, pudéssemos exportar produtos decorrentes da utilização, da manufatura desses produtos básicos. Naturalmente, é fácil conceber que o nosso país ganharia muito mais com isso.
Então, vamos verificar que o agronegócio é fundamental e o agronegócio brasileiro é uma referência. Inclusive, agora esse ano, durante esse período da pandemia, uma atividade econômica que cresceu e que nem foi atingida, basicamente, por essa pandemia, pela crise econômica, toda essa problemática que nós estamos enfrentando, é o agronegócio. Porque o agronegócio brasileiro ele tem um valor agregado muito importante em termos tecnológicos. Embora nós exportemos muito dentro do contexto do agronegócio ainda produtos básicos, mas a esses produtos básicos nós temos sempre alguma tecnologia agregada. E aí o agronegócio tem uma importância inestimável na balança comercial brasileira. Ele responde por 29% dentre os 10 itens de maior exportação no país. O setor respondeu também por 43,2% do total de exportações do país em 2019. Tá? Os itens mais exportados tendem a ser relacionados, como nós falamos, ao uso de tecnologias, né, no campo, tecnologia utilizada no campo, ou seja, a partir da prospecção de preparação do controle climático, praga e produção, colheita e armazenamento, tudo isso a tecnologia é importante. Quanto mais, e estamos falando de parte do agronegócio, de produtos básicos. Imagine se nós agregarmos cada vez mais tecnologia a esses produtos básicos, nós teremos uma vantagem muito grande. Por quê? Porque o Brasil tem uma vantagem muito grande sobre muitos países pela grande extensão de áreas cultiváveis. E isso, por si só, é uma vantagem competitiva. Então, se nós compararmos a exportação de produtos básicos e produtos manufaturados, nós vamos ver que a nossa pauta de exportações, considerando as 250 maiores empresas exportadoras em 2019, foi de 52% de produtos básicos contra 48% de produtos manufaturados. Ou seja, nós temos um potencial, nós temos uma margem aí muito grande de crescimento de produtos manufaturados, considerados de produtos básicos no contexto da geração de riquezas para o desenvolvimento social e econômico do país. Então, nós vemos que esse aumento da participação de manufaturados na pauta, ela é importante, por quê? Porque ela vai trazer maior valor agregado em conhecimento aos produtos básicos. Ou seja, nós só vamos alcançar um maior volume de produtos manufaturados nas exportações se nós temos mais conhecimento ao processo do produto e ao processo, ou seja, desenvolver novas terapias ou aperfeiçoamento de tecnologias, aperfeiçoamento de processo, a melhoria da qualidade. Não se faz isso sem conhecimento. Não se faz isso sem a ciência, sem o domínio do conhecimento científico e tecnológico que vamos e com isso possamos então ter melhores produtos no mercado internacional. Nós estamos referindo àquilo que nós chamamos de competitivo. O país se torna cada vez mais competitivo. A indústria nacional será cada vez mais competitiva se nós associarmos aos seus produtos, aos seus processos, um nível cada vez maior de inovação. Nós estamos falando aqui em inovação de processos de produção, inovação de produtos, inovação de processos. A inovação, ela vai gerar competitividade, ela amplia o mercado e ela gera novas demandas para outras inovações. À medida que nós dominamos determinado
processo, e a partir do momento em que nós desenvolvemos determinados produtos, aquele conhecimento tecnológico agregado não apenas aumenta a nossa competitividade para aquele produto, mas aumenta nosso potencial de com a perfeição, a qualidade do processo de inovação, para que nós então gerar riqueza, possamos maior valor agregado, a participação do produto naquela área de conhecimento no mercado internacional. Vamos falar agora um pouco sobre como nós medimos isso, como é que nós nos situamos no cenário internacional. Tá? E o nosso objetivo aqui vai ser agora verificar como é que nós nos encontramos em termos do conhecimento científico gerado no país e tecnológico, e como nós estamos conseguindo transformar isso em inovação. Então, nós vamos nos referir inicialmente àquilo que nós chamamos, aquilo que é denominado de Índice de Competitividade Global. Tá? Então, inicialmente, vamos falar aqui rapidamente sobre os principais potencializadores de eficiência segundo o Fórum Econômico Mundial. Um dos principais potencializadores citados e utilizados para o estabelecimento desse índice é o índice superior. É o preparo científico, o preparo tecnológico e também, naturalmente, a dimensão de mercado. Então, são esses insumos muito importantes, entre outros, que são citados e que têm um peso muito grande do cálculo do índice de competitividade global, o ensino superior. Tá? Mas também a formação de mão de obra altamente qualificada, ou seja, não apenas no ensino superior, mas no ensino técnico, ser os operadores com eficiência de todo o processo, mas a concepção, a criatividade, a inovação, ela vai estar muito ligada à formação de pessoal altamente qualificado, e isso se obtém no âmbito do ensino superior. A mão de obra altamente qualificada é fundamental, é um dos principais desafios a serem alcançados, alguns desafios a serem vencidos, para que nós possamos ter a geração e o domínio do conhecimento. Sem a geração e o domínio do conhecimento é impossível nós termos o crescimento social e econômico que todos nós precisamos. Então, se nós compararmos como é que o Brasil está dentro do contexto internacional, dentro desse contexto que nós estamos falando. Segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil está na 71ª posição no ranking mundial entre 141 países, caindo 3 posições nesse último ranking. Nós temos em primeiro lugar Singapura, segundo lugar os Estados Unidos, terceiro lugar Hong Kong, e o Brasil está, como nós falamos, na 71º lugar, após temos a Jordânia atrás do Brasil, aliás, à frente do Brasil, e logo em seguida temos a Sérvia, 70º lugar. Note que, independente do a gente pode perceber por esse resultado que independente do país, em primeiro lugar, é sempre um país muito, mas investimento em ciência e tecnologia impressionante ao longo dos últimos 50 anos. É um país muito minúsculo, como também Hong Kong, e estamos aí diante de um país como os Estados Unidos. Então, não é necessariamente apenas ser um país grande, como os Estados Unidos, com uma dimensão continental, como são os Estados Unidos, para que nós possamos ter o domínio científico e tecnológico que nós estamos falando. Ou seja, o domínio da ciência
algo estratégico para o país, independe dos seus recursos naturais, né, e independe também das suas dimensões. Singapura não tem recursos naturais nenhum, Hong Kong muito menos, e Estados Unidos sim. Então nós temos aí exemplo de 3 países que se encontram na dianteira da questão da competitividade global e pelo domínio científico e tecnológico que eles têm. O que há em comum entre os países é exatamente o conhecimento científico e tecnológico. E aí, é claro que quando nós estamos falando do domínio científico e tecnológico, nós temos que nos reportar aquilo que possibilita isso, que é a pesquisa. Sem a pesquisa é exatamente a principal responsável pela geração e apropriação do conhecimento científico e tecnológico. O conhecimento ele não surge com o estalar de dedos, ele não surge do nada. Ele surge naturalmente de um trabalho efetivo em pesquisa e em desenvolvimento para que nós possamos, então, atingir os objetivos. E por que o Sistema Nacional de Pós-Graduação é fundamental nesse contexto? Como nós falamos já no início. Porque 95% da pesquisa relevante que é realizada no país, ela é desenvolvida no âmbito do Sistema Nacional de Pós-Graduação. E o Sistema Nacional de Pós-Graduação é uma responsabilidade da CAPES, do MEC, do Conselho do Temos vários outros atores que são envolvidos no processo de desenvolvimento científico e tecnológico, de apoio à pesquisa, como o CNPq, como a FINEP, as fundações de apoio nos estados, mas é a CAPES, né? É o Ministério da Educação que norteia esse contexto, que dá as diretrizes principais. Então, note com isso que o nosso país, ele concebe a geração do conhecimento, a produção de uma ciência de qualidade, de uma tecnologia relevante para a inovação, a partir da educação. Por isso, a CAPES está no Ministério, exatamente no Ministério da Educação, porque a base de tudo é a educação. Então, a CAPES é complementar ao CNPq, é complementar a FINEP e todos os outros atores nesse processo e desempenham um papel fundamental. Hoje, eu tenho o privilégio de estar à frente desse órgão responsável por as diretrizes para o Sistema Nacional de Pós-Graduação, portanto, para a pesquisa do país. E essas diretrizes precisam, nós falamos, através do plano que define as áreas estratégicas para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento o nosso país continua muito em metria, as áreas regiões muito grandes. Quando nós pensamos em desenvolvimento do país, temos que pensar o país como um todo e levar em consideração as assimetrias e desenvolver, conceber programas induzidos para que possam, então, reduzir essas assimetrias. É isso que estamos fazendo ali à frente da CAPES. Essa é a política do Ministério da Educação no momento. Bom, então, já que nós falamos do Sistema Nacional de Pós-Graduação, para nós possamos entender um pouco a dimensão desse contexto, quando nós estamos falando no papel da pesquisa e quem são os atores envolvidos, alguns dados são muito relevantes. Hoje, o Sistema Nacional de Pós-Graduação conta com 4.667 programas de pós-graduação, que são em nível de mestrado e competente. Nós consideradamente mestrado e doutorado, temos 7.067 cursos de pós-graduação, mestrados e doutorados. E temos até 293.380 alunos. Essa é a dimensão do nosso sistema. Ou seja, quase 300 mil matriculados
no nosso sistema de pós-graduação. Ou seja, é um potencial muito grande de desenvolvimento de ciência, de tecnologia e produção de inovação. Se nós tomarmos referência a meta 12 do Plano Nacional de Educação, vamos dizer que vamos observar que já atingimos aquela meta que se propunha a elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação em estrito senso, de modo a alcançar 60 mil mestres formados por ano e 25 mil doutores. Então, nós já atingimos a meta de formação de mestres do país. Né? Em 2019, nós formamos 69.395 mestres. Já ultrapassamos a meta de formação de mestres no nosso país. Embora que essas metas do Plano Nacional de Pós-Graduação estejam estendidas até 2024, nós que em 2017 já tínhamos atingido a meta de mestre no Brasil. Então, em termos de formação de pessoal, mestres, nós estamos muito bem, eu diria, estamos muito bem. Em termos de formação de doutores, estamos bem também, porque já atingimos 97,2% da meta, agora tomando como referência 2020. E estaremos, certamente, com os dados de 2020, que ainda estão sendo contabilizados, estaremos atingindo essa meta. Ou seja, formação, estamos na direção certa, do ponto de vista das metas desenvolvidas. Mas, ainda quando nós comparamos com outros desenvolvidos, nós temos ainda muito poucos doutores formados por 100 mil habitantes. O Brasil tem apenas 11 mil doutores por cada 100 mil habitantes. Muito abaixo de muitos países, com o PIB bem menor, e, naturalmente, que quando nós falamos da formação de doutores, nós estamos, naturalmente, nos referindo à nossa capacidade cada vez maior de produzir ciência de qualidade, ciência relevante, ciência que venha trazer impacto para o desenvolvimento social e econômico do país. Então, o Sistema Nacional de Pós-Graduação, podemos dizer que ele está consolidado, cumprido a sua missão de formar cientistas, desenvolvedores e profissionais das mais diversas áreas de atuação, mas é essencial que esse sistema, como parte do sistema geral de ciência, tecnologia e inovação no país, não é apenas o Sistema Nacional de Pós-Graduação, não é apenas a parte da educação, mas todo um contexto que temos inserido ali para os propósitos que nós estamos discutindo, nós precisamos pensar como esse sistema pode contribuir cada vez mais no cumprimento da sua missão, para que o país possa ser mais competitivo, para que nós possamos ter uma maior presença no mercado internacional, porque essa presença no mercado internacional ela vai estar ligada intimamente à nossa capacidade de produzir ciência de qualidade, ciência de impacto, ciência relevante, e que vai nos permitir desenvolver a inovação tecnológica. Então, vamos comparar a geração do conhecimento com o resultado dessa geração do conhecimento dentro do contexto que nós estamos falando. Então, nós estamos agora... Como é que nós podemos aferir essa geração de conhecimento? Pela produção científica. Né? Pela produção científica. O Brasil hoje está no 14º lugar no ranking mundial, segundo a base Simago, de 2019. Esses são dados atuais. O Brasil está no 14º lugar no mundo em termos de produção do conhecimento. E quando nós estamos falando em produção do conhecimento, a medida da produção desse conhecimento é exatamente a produção científica, toma-se como referência principal as publicações científicas, a divulgação científica daquilo que é
realizados no país. Temos um volume significativo. O Brasil se destaca entre vários outros países do mundo pela sua produção científica em termos de volume. Mas, entretanto, nós observamos o impacto dessa produção científica, nós verificamos que nós estamos na 62ª posição, tá? Medida em citações por publicação, estamos aí chamando de CPP, e entre 74 países, com um mínimo de 3 mil publicações. Então, se nós tomarmos como universo 74 países, com no mínimo 3 mil publicações, aí não vale a pena pegar com menos do que isso, né? Mas esse número pode variar em função do número de publicações que você toma. Mas se tomarmos países que têm no mínimo 3 mil publicações, são 74 países no mundo, nós estamos lá no fim da lista. Estamos no 62º lugar. O que nós podemos concluir com isso? Que é um descompasso entre a produção científica, a produção do conhecimento e o resultado que nós esperamos, ou que nós poderíamos esperar em termos de competitividade do Brasil no exterior. Claro que quando nós falamos em competitividade, nós vamos falar mais tarde, não é ligada apenas à questão do conhecimento. O conhecimento é fundamental, é um insumo básico e fundamental, mas temos naturalmente outras variáveis que influenciam nesse resultado. Mas vamos ver então agora outro aspecto extremamente importante, que nós vamos ser mostrado no próximo slide, que é exatamente o Índice Global de Inovação. Também dados recentes, 2019, e que mostram que o Brasil está na 66ª posição no ranking mundial entre 129 países. Então, vejam só. Geramos o conhecimento, que nos coloca um volume significativo, 14º lugar, mas quando nós vamos verificar a apropriação desse conhecimento para a inovação, nós estamos realmente em situação muito desfavorável, ainda na 66ª posição no ranking mundial entre 129 países. E isso remete, então, à questão da competitividade global, nos colocando no 72º lugar. Ou seja, note que a inovação, há uma certa correlação aí, clara, entre conhecimento gerado, inovação e o resultado final em termos de competitividade global. Tá? Então, nós temos aqui países muito menores, com PIB muito menor, países também muito grandes, estão na nossa frente em termos de inovação. Então, a conclusão que nós tiramos é que nós precisamos ter cada vez mais uma reflexão para que nós possamos produzir ciência em todas as áreas do conhecimento de relevância e que nós possamos desenvolver a capacidade de nos apropriar desse conhecimento científico gerado para gerar inovação e nos levar a maior competitividade. Por isso, contribuir para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Então, a universidade não pode... é o espaço natural de reflexão e geração de conhecimento. E é o responsável pela produção científica. E o que dizer sobre o desenvolvimento de tecnologias? O que dizer sobre o desenvolvimento da inovação tecnológica? É também papel da universidade? Como pode a universidade se tornar um polo gerador de novas tecnologias? Esse é o grande desafio que nós temos pela frente. A grande pergunta que nós fazemos: qual é o papel da universidade dentro desse contexto?
Nós sabemos, todos nós temos consciência, é na universidade que se gera o conhecimento novo. É na universidade que se aperfeiçoa o conhecimento. É na universidade que se forma pessoas altamente qualificadas, para que nós possamos, então, atender as demandas do nosso país dentro do contexto que nós estamos colocando. Então, a pergunta que se faz, tudo bem, então gera-se o conhecimento, se produz uma ciência, uma boa ciência, e quanto à geração de tecnologias, novas tecnologias, ou seja, em relação à produção de novos produtos, novos processos, ou seja, da inovação tecnológica. Qual é o papel da universidade dentro desse contexto? Bom, primeiramente, vamos rever alguns conceitos aqui que considero bastante fundamentais. O que é o conhecimento científico? Podemos dizer que é a observação sistemática e estudo de fenômenos da natureza, da sociedade e da vida, utilizando-se de procedimentos experimentais apropriados. É assim que nós geramos o conhecimento científico. É através da observação e da experimentação. E a partir daí é que nós, então, tomamos as nossas conclusões, tiramos as nossas conclusões, formulamos teorias e geramos o conhecimento. O conhecimento tecnológico, por sua vez, consiste em novos procedimentos e por meio dos quais se alcança os fins práticos que nós queremos e que são pré-determinados, ou seja, a aplicação. E o fazemos através da utilização do conhecimento científico, ou seja, o conhecimento científico é a base para o conhecimento tecnológico. Nós não vamos ter conhecimento tecnológico sem o conhecimento científico. Senão será um conhecimento tecnológico muito trivial, com uma vida extremamente curta de sua utilização. E uma nova tecnologia, portanto, surge a partir do resultado da aplicação desse conhecimento científico e da correspondente inovação. Então, uma nova tecnologia é fruto da inovação. É algo que ainda não existe, que vai ser colocado para a sociedade, através dos seus mais diversos segmentos organizados, a partir do conhecimento científico. Então, o conhecimento científico é fundamental, é a base de tudo. Uma boa ciência é a base para o desenvolvimento de um país. Então, revendo ainda alguns conceitos, vamos rever o conceito do que é inovação. Nós vamos fazê-lo, estritamente falando aqui, daquilo que nós estamos nos referindo à inovação tecnológica e a definição segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, definição de 93. O que é inovação tecnológica? Inovação é a transformação de uma ideia em um produto novo ou melhorado que se introduz no mercado, em sistemas de produção, difusão, comercialização e utilização. Então, inovação é um conceito amplo, não é, que está relacionado com o desenvolvimento ou aperfeiçoamento de um produto ou um processo, do sistema de produção, da própria comercialização e a sua utilização. Aumenta a eficiência do processo produtivo ou implica um novo aprimorado produto. Ou seja, nós verificamos que está aí a palavra mercado grifada. Ou seja, se não houver essa palavra mercado, ela está aí colocada para mostrar que tem que haver um demandante. Mercado de uma forma geral, mercado aqui está sendo colocado de forma ampla. Ou seja, tem que haver o demandante. Aquele que vai usufruir do resultado da aplicação do conhecimento científico. Sem que nós não tenhamos a utilização, alguém ou segmentos da sociedade, segmentos organizados da sociedade, como demandadores e utilizadores daquele resultado, nós não teremos inovação. Teremos apenas ideias inovadoras que vão ficar numa prateleira.
Nós não vamos transferir aquele conhecimento para a sociedade. Portanto, a inovação parte da apropriação do conhecimento científico e tecnológico para uma demanda do mercado, ou seja, do mundo do trabalho, da sociedade em geral. A inovação, então, responde a uma racionalidade econômica, não bastando a funcionalidade técnica. Pode funcionar muito bem uma inovação ou uma ideia inovadora, mas se ela não for colocada à disposição da sociedade e utilizada por ela, nós não teremos inovação. Ou seja, ela vai ficar apenas como algo que foi pensado, que poderia ser muito importante, muito interessante, uma ideia inovadora, que vai ter até seus méritos, seus valores envolvidos, agregados, mas vai ficar lá na prateleira e não vai ser, então, considerado uma inovação dentro do contexto da definição da OCDE. Portanto, é intuitivo, depois disso que nós colocamos, é intuitivo pensar ou concluir que a pesquisa exerce um papel extremamente importante para a inovação, para o desenvolvimento da tecnologia. Pela pesquisa, desenvolvimento que se domina o conhecimento científico, a ciência é, portanto, fundamental para o desenvolvimento de algo novo que nós queremos disponibilizar para a sociedade. E dentro desse contexto, naturalmente, quando a gente fala em mercado, quando nós falarmos em segmentos organizados da sociedade, a capacidade empreendedora é igualmente fundamental, pela intrínseca relação que vai ter, pela ponte que vai ter entre o setor demandante, que é a sociedade, nós estamos chamando isso de mercado, e a geração de conhecimento que parte da universidade, centros de pesquisa, institutos tecnológicos e os vários atores envolvidos nesse sentido. Quando nós falamos em universidade, nós estamos nos referindo à instituição que gera o conhecimento na formação. Podem ser, no nosso país, tanto pode ser universidades, na sua natureza jurídica, como os institutos tecnológicos, os centros de pesquisa, naturalmente, todos fazem parte desse mesmo contexto. Ou seja, a formação de pessoas para a geração de conhecimento é fundamental. É fundamental. E, portanto, a educação é a base de tudo isso daí. Bom, então, quando nós falamos aqui em ciência, tecnologia, inovação e falamos também em competitividade econômica. Para deixar mais claro, vamos aqui tecer algumas reflexões que consideramos importantes nesse momento. A inovação leva a maior competitividade econômica. Não há dúvidas, pelo que nós colocamos aqui. Tá? Mas também se traduz em termos de eficiência na transformação dos insumos em produtos de inovação. Então, aqui nós estamos indo agora um pouquinho mais além, ou seja, temos o potencial de produção de conhecimento, temos a capacidade de desenvolver tecnologias através da inovação, e aí agora o grande desafio é fazer mais com menos, produzir mais barato e melhor. Porque nós estamos agora, quando nós falamos em competitividade, é isso que se traduz. Então, o conhecimento científico que está relacionado com nós utilizamos desde o início, com a educação, ao junto de outras áreas, mas não é possível. Nós não precisamos. A estrutura geral, quando nós falamos estrutura geral do sistema, como ciência da informação, tá? Que nós vamos estar mais adiante, relacionado à energia, o curso de
logística ou capacidade de financiamento, acesso ao financiamento e execução da infraestrutura, apoio, nós possamos, então, ter relacionada com o ambiente de negócios, né, com o ambiente político, com o ambiente regulatório, a que nós temos, a facilidade que nós temos de abrir o negócio, de a financiamento do negócio, o sistema regulatório de aquisição de insumos, assim, para importação de insumos para que aquela inovação seja desenvolvida. Então, o contexto é bem amplo. Ou seja, quando nós somos medidos em termos de inovação e competitividade econômica, embora a educação, a geração da ciência e tecnologia sejam fundamentais, o sistema educacional seja a base, a referência de tudo isso, outras variáveis entram nesse contexto e apenas eu citei aqui algumas delas que considero extremamente relevantes e nas quais algumas dessas aí nós ainda estamos no ranking internacional em situação bastante desfavorável, tá? Bastante desfavorável. Então, como resultado disso, por exemplo, só falando sobre essa questão do ambiente regulatório, no país, no Brasil, o registro de patentes pode durar até 11 anos. E se fala numa média de 94 meses, ou seja, a partir da descoberta, da geração de inovação, do produto, a sua patente, a proteção intelectual relacionada com aquilo que foi desenvolvido, demora 8 anos, no mínimo, 7 a 8 anos. Nesse sentido, a tecnologia já pode ter mudado. Outros países mais ágeis, mais eficientes em termos de utilização dos seus insumos para a inovação, podem estar na nossa frente. Nós perdemos, então, essa corrida. Esse é o grande desafio que temos ainda no nosso país e que muitas ações, o próprio governo federal está no momento elaborando um grande projeto para os próximos 10 anos, no sentido de que muitas dessas dificuldades, sobretudo regulatórias, elas possam ser vencidas. Elas podem ser vencidas dentro para que a gente possa atingir esse objetivo. Portanto, vamos então agora ir para a questão mais prática da coisa. Então, quem são esses atores que eu estou falando desde o início desse processo? Quando nós falamos do sistema de ciência, tecnologia e inovação, nós nos remete ao processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E dentro desse contexto, do processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, nós temos algumas competências dentro desse trinômio, ciência, tecnologia e inovação. Primeiro, temos que ter competência quanto ao reconhecimento da demanda da sociedade, seja do mercado, seja o que o mercado está demandando, para que nós possamos, então, se nós queremos produzir um novo produto, um novo processo, em atendimento à demanda da sociedade, precisamos saber, reconhecer qual é essa demanda. Primeiro, segundo, a competência relacionada com o conhecimento científico e tecnológico, a base de tudo isso. E depois, a nossa capacidade de desenvolvimento, que está relacionada não apenas com o conhecimento em si, mas com a eficiência do processo de se utilizar dos insumos disponibilizados, dos insumos gerais, tá? Para que nós possamos, então, atingir o nosso objetivo. E aí surge aquilo que nós chamamos de ecossistema de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A demanda, ela é responsabilidade da empresa, né, que vai comercializar o produto, da sociedade em geral, que vai demandar o produto, dos setores organizados da sociedade, sejam públicos ou privados. É claro que se é o setor público,
significa que somos todos nós que estamos pagando por aquele desenvolvimento, né? Ou seja, ao demandarmos, aquilo custa. Então, não existe nada de graça. Então, existe sempre a demanda, ela gera alguma despesa, algum investimento. Então, mas ela precisa ser estabelecida. Tá? A demanda precisa ser estabelecida. Isso parece trivial, mas é um dos grandes problemas que nós temos. É um dos grandes problemas, estabelecer a demanda. O que vai ser feito? O que necessariamente vai ter espaço lá na sociedade, no mercado, para que nós possamos, então, atingir os nossos objetivos. Tá? A partir do estabelecimento da demanda, temos, naturalmente, volta, por favor, o conhecimento, que ele está centrado na academia. É a universidade, são os centros de pesquisa, são os institutos tecnológicos do país. Então, conhecimento está gerado ali. E o financiamento. E aí vem o financiamento. Governo, empresa, pessoas, insumos, precisam... são itens de despesa para o financiamento da pesquisa, do desenvolvimento e a inovação. Então, financiamento é fundamental. Então, o governo ele tem a grande responsabilidade de financiar a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, mas quando parte para já a pesquisa, a etapa de inovação, vamos dizer assim, na prototipagem de um produto, de um processo, já para ser comercializado, naturalmente que isso é uma responsabilidade do demandante. Seja o próprio governo, seja quando é algo que vai ser disponibilizado para a sociedade ou a empresa. Então, nós podemos concluir que o grande desafio de produzir ciência, tecnologia e inovação é um desafio conjunto. Esse ecossistema de pesquisa, desenvolvimento e inovação não é papel de um único ator, mas de um conjunto de atores da sociedade, e que tem responsabilidade do governo, a universidade e a empresa, os setores organizados da sociedade, de uma forma geral, os setores demandantes por aquela inovação. E por essa razão é um processo complexo, não é um processo simples, é um processo que demanda, de fato, atenção especial e cada um cumprindo com suas responsabilidades. Esse eu acho que é o grande desafio no nosso país. Ou seja, mudar um pouco a cultura daquilo que nós temos hoje vigente. Então, o processo é um processo amplo, e como nós falamos, complexo, e ele deve levar em consideração as potencialidades institucionais. Cada instituição tem as suas potencialidades, tem as suas vocações, e as vocações regionais também. E um dos grandes desafios é saber o que é mais importante. O que é mais importante para essa região, para o país como um todo. Ou seja, nós precisamos desenvolver um trabalho colaborativo, envolvendo diferentes perfis e atuações complementares desses atores envolvidos no processo. E temos que temos que definir aquilo que é mais estratégico para o país, aquilo que é prioritário para o país. Sempre a gente diz, o cobertor é curto, não dá para a gente atender todas as demandas. O que é importante para o país como um todo, é muito relevante para toda a nação, em termos desse contexto que nós estamos colocando, e aquilo que é, por exemplo, o mais importante para a região norte do país, região nordeste, região sul, sudeste, centro-oeste, e assim por diante. Então, definir estratégias a partir daquilo que realmente são áreas estratégicas para o desenvolvimento social e econômico do país é fundamental. E aí definir prioridades. Eu creio que é isso que é o grande desafio que nós temos pela frente. O que é prioritário para o país? E que nós possamos, então, puxa vida, isso aqui é prioritário, vamos nessa direção, investir todos os nossos esforços numa conjunção de esforços para que nós possamos, então, alcançar aquele objetivo. Esse é o nosso grande, creio que é o nosso grande objetivo, é o nosso grande desafio
no momento. Como nós desenvolvemos esse trabalho que é, por si só, de natureza colaborativa, de tal maneira que possamos todos juntos contribuir, governo, sociedade, universidade, ou seja, a academia, não a universidade, a academia de uma forma geral, tá? Os atores envolvidos para que nós possamos contribuir para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Bom, então temos alguns desafios específicos para o Sistema Nacional de Pós-Graduação e o Sistema de Ciência e Tecnologia do país. Primeira coisa, claro, temos que fortalecer o Sistema Nacional de Pós-Graduação. Temos que, cada vez mais, estar preocupados e atentos, definindo diretrizes, ativos consistentes, para que nós possamos ter uma formação de pessoal altamente qualificado, em nível, ou seja, técnico, para que nós possamos alimentar o sistema e possam contribuir para a base de produção. Mas nós precisamos, como nós já estamos, estabelecer uma agenda, e uma agenda daquilo que é estratégico. Aí nós temos procurado desenvolver na CAPES, por exemplo, uma agenda de programas induzidos, que nós possamos definir o que é estratégico. A partir do Plano Nacional de Pós-Graduação, que está terminando agora, naturalmente vamos ter que pensar para os próximos 10 anos o que é relevante para o país em termos do seu desenvolvimento, né, para o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país, e estabelecer uma agenda, estabelecer prioridades, estabelecer aquilo que é estratégico. Quais são as áreas estratégicas para o país e quais são as suas prioridades de implementação. Então, uma atenção especial tem que ser dada à pesquisa, desenvolvimento e inovação, e voltados o quê? À solução dos problemas nacionais. Ao longo do tempo, a CAPES, por exemplo, ou o Sistema Nacional de Pós-Graduação, ele foi voltado muito para a formação de pessoal qualificado para a academia. Há uma demanda muito grande, e ainda há uma demanda menor do que na década de 70, na década de 80, naturalmente, onde houve um boom do crescimento das nossas universidades, das nossas instituições de educação superior, mas hoje há essa demanda e o sistema tem que precisamos atingir algumas, precisamos continuar formando para a academia, mas não apenas mais para a academia. Nós precisamos, claro que ao longo do tempo não formamos só para a academia, não estou querendo dizer isso, mas nós precisamos agora ter um olhar especial para a formação de pessoas atentas e ligadas mais diretamente aos grandes problemas nacionais. Estamos vendo que o Sistema Nacional de Pós-Graduação, que é o grande responsável pela pesquisa, do conhecimento, possa ser mais direcionado ainda, ter um enfoque ainda maior, mais eminente para a solução dos grandes problemas nacionais. E, nesse sentido, tem que haver uma atenção muito grande de integração entre a universidade e setores empresariais, setores governamentais, responsáveis pelas políticas públicas, ou seja, cooperativo com setores industrial e de serviços, sejam públicos ou privados, né, para que nós possamos, então, ou seja, conhecimento gerado, mais direcionado para, ou a geração do conhecimento, melhor dizendo, para atendimento às demandas do nosso país, que são inúmeras. Então, podemos estamos já concluindo a nossa reflexão desta manhã. Por favor, o próximo slide, com aquilo que eu gostaria de deixar como, vamos dizer assim, como palavras finais neste momento de reflexão. Como consideração final de tudo aquilo que nós colocamos aqui, em poucas palavras, nós poderíamos dizer que a universidade é, sem dúvidas, o principal agente de geração do conhecimento. As instituições educacionais
sejam públicas ou privadas, sejam universidades, centros universitários, sejam institutos que hoje são bastante muito grande, muito voltado à pesquisa aplicada, né? São os principais agentes de geração do conhecimento, fundamentais para o desenvolvimento científico e tecnológico em qualquer região do país. Tem que haver uma atenção global, tá? Em termos gerais, mas um foco também específico para o desenvolvimento regional, pelas assimetrias, muitas vezes gritantes, que nós temos no nosso país. E é um grande desafio, portanto, inerente quanto a contribuir para a consolidação de uma cultura de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nós temos que ter uma aproximação maior dos segmentos organizados da sociedade, que são os demandantes pela inovação, são os demandantes pelos resultados, para que os geradores do conhecimento possam direcionar as suas atividades, as suas pesquisas para essas demandas. Então, o trabalho tem que ser um trabalho conjunto. Muitas vezes, a universidade, os centros de pesquisa, os institutos federais de tecnologia, eles desenvolvem a pesquisa e vão formando pessoas, mas se nós tivermos um direcionamento pela demanda que vem dos segmentos organizados da sociedade, claro, esse sistema ele será e poderá ser melhor direcionado para o atendimento dessa demanda. Então, não resta dúvida que o trinômio educação, ciência e tecnologia é o vetor principal para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Então, com essas palavras finais, ressaltando a importância desse trinômio, educação, ciência e tecnologia, que eu concluo a minha reflexão nesta manhã, agradecendo a atenção de todos e me disponibilizando aqui para as perguntas que se forem colocadas. Muito obrigado. Benedito, muito obrigado aí pela sua explanação. Com certeza, isso é só um extrato de tudo aquilo que você conhece, toda a experiência que você adquiriu ao longo da sua trajetória. E assim, tem uma enxurrada de perguntas aqui. Várias perguntas, o pessoal está interagindo bastante. E vamos lá, vamos direto para as perguntas para não perder tempo aqui. Ok, Benedito? Então vamos lá. O Denis Cruz pergunta o seguinte: o que os agentes governamentais estão fazendo para a retenção, ou para reter, né, os pesquisadores, para evitar que talentos brasileiros saiam em massa para outros países? E aí tem um comentário, deixa eu pegar aqui, deixa eu procurar aqui rapidinho. O Ezra, ele comenta o seguinte, olha só, nessa linha, ele fala, eu, por exemplo, vivo em Boston há quase 30 anos. Ele fala, eu amo o Brasil, mas foi quase que impossível, né, permanecer no Brasil, porque não tinha campo para ele atuar aqui no Brasil, foi embora para os Estados Unidos. O que você tem a comentar a respeito disso, Benedito? Olha, Renato, esse é um grande... um abraço lá ao nosso... provavelmente pode ter sido até nosso ex-aluno, está lá em Boston, né? Nós temos... na realidade, o Brasil, ele forma pessoas... Quando um aluno nosso, em geral, vai fazer um doutorado lá fora, há vamos dizer assim, um assédio, né, muito grande, para que, muitas vezes, esse doutorando ele fique naquele país, né, porque as demandas, o sistema de ciência e tecnologia é um sistema mais bem estruturado, as oportunidades de trabalho são muitas vezes, em alguns casos, muito atrativas. Isso acontece, é possível que tenha acontecido com esse colega lá em Boston. Esse é um grande desafio. O Brasil tem tido, de fato, uma evasão de cérebros. E isso é lamentável. Tá? Nós temos alguns países do mundo que tiveram uma política bastante agressiva para vamos dizer assim, o retorno de muitos
cientistas que estavam espalhados pelo mundo. Nós não temos ainda uma política estabelecida nessa direção aqui no nosso país. Mas vejam só, o que nós colocamos mostra exatamente que isso é uma consequência natural. À medida em que nós formamos pessoas e nós formamos e que o grande, vamos dizer assim, segmento que absorve os nossos cientistas é a própria universidade. E a universidade chega num ponto em que ela está, não digo que não há necessidade de professores, por exemplo, no Sistema Nacional de Pós-Graduação, nós temos hoje, como professores permanentes e professores colaboradores, em torno de 105 mil professores do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Então, é um número significativo em qualquer país do mundo. Quando eu comparo, por exemplo, com a Alemanha, e eu comparo alguma universidade brasileira no mesmo padrão, a gente tem normalmente mais professores do que na Alemanha, tá? Dentro de uma mesma área de conhecimento. Tá? É claro que o sistema é um pouco diferente, porque lá aquilo que chama-se do Mitarbeiter, o colaborador, que é aquele que auxilia o professor, de fato, ele dá aula também, mas ele passa um tempo determinado e é uma renovação bastante grande. Aqui existe uma manutenção do corpo docente. E isso é a pergunta, o corpo docente é hoje suficiente para atender a demanda? Eu creio que em algumas áreas do conhecimento, em algumas regiões, em algumas universidades, é possível. Aliás, é necessário, sobretudo, reposição desse corpo docente. Tá? Ou seja, em outras palavras, precisamos ainda formar para a academia? Precisamos sim. Agora, como eu falei, se nós não abrirmos frentes, estabelecermos políticas, né, para a geração de inovação, e eu estou me referindo aqui especificamente nessa minha fala nesta manhã sobre a questão da inovação tecnológica. Né? Não significa que em outras áreas do conhecimento não existe também uma demanda significativa que se complementa a essa demanda. Mas se nós não abrirmos, não tivermos uma política de integração entre a própria academia, detentora da responsabilidade da geração do conhecimento, e os demandantes por esse conhecimento, ou seja, geração de postos de trabalho, de oportunidades de trabalho, nós vamos continuar ficando à mercê dessa evasão de cérebros. Porque não vamos ter a oportunidade, tá, de emprego e renda para que segurar esses jovens, muitas vezes talentosos, que saem do nosso país. Então, como eu falei no início, o governo federal está elaborando uma pauta para os próximos 10 anos, que eu acho muito interessante, muito significativa, nem começou a ser divulgada. Nós estamos já trabalhando dentro do nosso contexto, já nessa direção, pela consciência que nós temos em relação a essa questão, mas é um desafio bastante grande para o nosso país. Tá? Entendi. Muito bom. Benedito, é o seguinte, eu tenho uma pessoa aqui mandando um grande abraço e desejando todo o sucesso do mundo, que é o professor Marcos Eberle. Né? Ele está mandando um abraço para você aí, ok? Vamos lá. Vamos falar. Ok, mandar mais uma pergunta aqui. É do Ice Armin, né? Você comentou agora há pouquinho, num dos slides, que assim, o Brasil está muito focado no agronegócio, né, e, sobretudo, na questão da commodity, ou das commodities. Né? Então, existe um potencial muito grande para o desenvolvimento da tecnologia, da inovação, do conhecimento. O Ice pergunta o seguinte, ó, Benedito, com todo esse potencial, qual o impedimento para o Brasil estar em uma posição melhor? Pois essa é a grande pergunta, né? Essa é a grande questão. Creio que, por exemplo, se a gente toma o agronegócio, é um potencial muito grande. Nós estamos, inclusive, pensando na CAPES, nós estamos discutindo um programa de apoio a pesquisas no agronegócio, de tal maneira que nós possamos, inclusive, contribuir para que haja maior valor agregado aos nossos produtos básicos.
gerados no próprio agronegócio. Tá? É um grande desafio. E a pergunta que se faz, por que nós não conseguimos vencer porque essa ruptura entre aquilo que nós geramos em termos de conhecimento e aquilo que nós nos apropriamos desse conhecimento para gerar melhor qualidade de vida, solucionar os nossos problemas, produzir, conceber novos produtos, novos processos. É um grande desafio. E a solução, se não querendo ser simplista, eu coloquei algumas variáveis envolvidas nesse contexto, ou seja, o conhecimento é a base de tudo, tá certo? E temos que continuar investindo muito na geração desse conhecimento. Mas o que fazer com esse conhecimento? Note que nós estamos no 14º lugar em geração de conhecimento, volume, e nós estamos no 66º lugar em termos de inovação. Então, o que precisa? Integração. Que a demanda seja discutida, que a prioridade seja estabelecida, que as áreas estratégicas sejam concebidas e para que, através de um trabalho colaborativo dos demandantes, seja o agronegócio ou qualquer outra atividade econômica, nós possamos, então, solucionar esse problema. Mas é um problema. É um grande desafio para o país. Há um movimento, por exemplo, há um grupo do qual eu faço parte, já fazia parte antes de estar na CAPES, como vamos dizer assim, é o que é chamado de Comitê de Líderes do Movimento Empresarial pela Inovação, chamado MEI. Ontem, inclusive, houve uma reunião bastante interessante, uma conferência web, em que foi lançado o Index Global de Inovação, que nos mostra esse 66º lugar. Ou seja, esses dados são novíssimos. Tá? Então, esse grupo de empresários, conjuntamente com segmentos do governo, com a academia, representantes da academia, que eu sou um deles, hoje eu estou no governo, mas eu estava também como representante já nesse grupo, como representante da academia, e temos aí que discutir e encontrar as saídas. De fato, a solução para o nosso país, para o desenvolvimento social e sustentável, repito, não pode ser alcançado sem que tenhamos fortalecimento dos processos educacionais, geração de ciência de qualidade, a formação de pessoas qualificadas e uma integração com os segmentos organizados da sociedade que possam, então, estar estabelecendo a pauta, a demanda. Então, essa interlocução, ela precisa ser feita. É claro que há um esforço muito grande nessa direção. Tá? Não estou aqui querendo dizer que a academia está indo numa direção e os segmentos organizados da sociedade, segmentos empresariais em outra direção. Não. Eu creio que o que nós precisamos é criar pontes cada vez mais efetivas para que nós possamos encontrar conjuntamente a solução. Porque o trabalho é colaborativo. A universidade sozinha não faz inovação. Não faz. Ela pode, então, desenvolver o conhecimento científico, ela pode ter ideias inovadoras, mas procurei deixar bastante claro para que haja inovação e aí gerar riqueza, gerar competitividade do país, contribuir, tem que haver essa conjunção de esforços. Esse é o grande desafio e estamos aí conscientes de que precisamos nos debruçar cada vez mais sobre essa questão. Entendi. Bacana, Benedito. Assim, então, o que você está trabalhando aí é justamente nessa questão de criar o link, de criar a integração e melhorar a comunicação entre todos os atores envolvidos, né, interessados na inovação, na tecnologia. Né? Muito interessante. E aí, o que acontece? O Denis Cruz faz a seguinte pergunta. Oi? Ele faz a seguinte pergunta. Está vendo o delay? Só desculpe interrompê-lo, mas só citando um exemplo, dentro desse contexto, lançamos ontem um programa, tá, de parceria com os estados através das fundações de amparo à pesquisa, que são
é um importante interlocutor no Estado, junto junto à academia. Qual é o papel desse programa? Programa novo, lançado ontem. Tá? Programa lançado. E o edital vai sair terça-feira. Um edital para apresentação de propostas. Qual é a ideia? É que os estados possam definir quais são suas áreas estratégicas e suas prioridades através de uma interlocução com o segmento organizado naquele estado para apoio à ciência, à pesquisa, à tecnologia, que são as fundações de amparo à pesquisa, de tal maneira que, então, a CAPES possa direcionar os seus esforços para atender aquelas demandas. Então, apenas um exemplo, que eu me lembrei agora, oportuno, que é recente, dentro desse esforço de comunicação, de participação e de colaboração para a PDI. Ok. Muito bacana, muito bom. É fresquinho, hein, gente? Isso aí é pão fresco, pão quentinho, né, Benedito? Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Denis Cruz, que é o seguinte, deixa eu pegar aqui. O Denis pergunta o seguinte: quais as áreas que têm mais espaço para pesquisa, para desenvolvimento? Quais as áreas mais propícias, né, para os ouvintes que eventualmente queiram ingressar, que tem mais campo para atuar aqui no Brasil, Benedito? Olha, eu acho que a área da saúde, ela necessita de investimentos bastante grandes, e há uma demanda bastante grande por inovações na área de saúde de uma forma geral. Diante de uma pandemia, nada mais oportuno do que direcionar pesquisas. Nesse sentido, a CAPES lançou 3 editais, vai lançar um 4º voltado para o combate e prevenção de epidemia, foco na pandemia do SARS-CoV, ou seja, a doença Covid-19. Então, uma gama de atividades, pesquisas que podem ser desenvolvidas na área da saúde, né, saúde pública em especial, relacionados com a parte de infectologia, epidemiologia, produtos imunobiológicos, atendimento à distância através da telemedicina, desenvolvimento de recursos computacionais utilizando inteligência artificial para classificação de padrões médicos. Então, é uma área, um espaço muito grande de inovação nessa área, e que tem uma demanda muito grande em função da demanda e com uma contribuição grande para o país. Então, eu diria, a área da saúde, e sobretudo no que diz respeito à saúde coletiva, tem um espaço muito grande. E interessante, Renato, que isso, a gente está falando assim, a primeira vez, parece que vamos dizer assim, é uma tarefa para médicos. Não, os médicos são um dos atores importantes nesse processo. Mas é um desafio multidisciplinar, que envolve médicos, bioinformática, informáticos, matemáticos, pessoas da área social. No próximo edital que nós vamos lançar, então aqui também em primeira mão, dentro do que a gente chama de saúde mental. A pandemia está gerando pessoas estressadas, pessoas com problemas, lares estão sendo desfeitos por conta, índice de suicídio ter se elevado, transtornos mentais têm sido observados, e aí nós estaremos lançando também um trabalho de pesquisas nessa área de saúde mental, de tal maneira que nós possamos, então, contribuir nessa área. Então, quando a gente fala nessa área de saúde, ela é muito multidisciplinar. E a interdisciplinaridade entre essas áreas canônicas do conhecimento, elas precisam ser... Como é que nós estamos fazendo isso? Qual é a medida? Programas reduzidos, voltados para pesquisa, formação necessária. A CAPES tem que trabalhar a formação de pessoas. E a pesquisa é desenvolvida atrelada de pessoas. Tá? Então, esse é um grande desafio. Outra área, como a gente falou, o agronegócio.
Nós somos aí produtores, apesar de que o nosso agronegócio, em algumas situações, há tecnologia envolvida, interessante, mas nós podemos ainda desenvolver mais o conhecimento nessa área para que possamos ter um valor agregado maior a produtos e processos e gerar mais riquezas. Ou seja, não exportar simplesmente por exemplo, a gente tem, por exemplo, também na área de recursos naturais, nós exportamos petróleo in natura, sem beneficiamento ou com pouco beneficiamento, tá? Minério de ferro também. Então, nós produzimos aqui, temos jazidas enormes de minério de ferro e produzimos e exportamos o minério de ferro bruto, né? E podemos ter conhecimento agregado. E isso é inovação, é tecnologia que tem que ser incorporada. E outra área que para não ir muito longe, eu acho que uma das áreas muito importantes que a gente precisa investir no Brasil também é a modernização da empresa, do setor empresarial, daquilo que nós chamamos de engenharia 4.0, tá? Introduzir a internet das coisas nesse sentido. Então, eu diria que se eu pudesse, e outra também, gostaria de citar, de novos materiais. A própria Universidade Mackenzie tem um centro de pesquisa de referência no país, na produção, no estudo e aplicações de materiais bidimensionais, e especialmente o grafeno. Tá? Então, a área de saúde de uma forma geral, voltado para a saúde coletiva, o agronegócio, a questão da automação industrial, dentro do contexto da engenharia 4.0 e de novas aplicações, estudo e aplicações de novos materiais, eu creio que são áreas que eu poderia citar nesse momento, e são todas multidisciplinares, tá? Envolvem profissionais de várias áreas do conhecimento. Poderia citar que são áreas que precisam de uma atenção especial. Entendi. Muito bacana. Benedito, vamos lá. Vamos falar de questões práticas aí, sobretudo para os jovens, né? Hoje, as estatísticas demonstram que a maior faixa de desempregados ou para conseguir ingressar no mercado está justamente na faixa jovem, lá dos 18 aos 23, 25 anos de idade, né? Graduados ou não. Eles enfrentam grande dificuldade, isso traz desânimo. E pegando carona no que você acabou de falar, da questão da saúde emocional, saúde psicológica, né, que é muito importante, eu gostaria que você desse aí uma palavra de motivação para os jovens, né, porque muitos, diante dessa situação de desemprego, se sentem desestimulados a estudar. Então, falam, não, eu não vou estudar porque não tem futuro, eu prefiro gastar o dinheiro que eu gastaria em formação, eu vou gastar indo para a balada, indo para o cinema, né, comprando roupa, né, em vez de partir para o investimento, eles partem para o consumo, para o gasto, né, para a despesa. E tantos outros também, por uma questão de ajudar no orçamento doméstico, acabam nessa situação de retração econômica, se vendo obrigados ou impelidos a sair das suas faculdades ou universidades. O que você tem para dizer para o jovem? E outra coisa, tá, Benedito? Você sabe que no povo de Deus, o jovem vai até 100 anos de idade, né? O que você tem para falar, Benedito? É um investimento, né? Bom, como nós falamos, e foi a ênfase do que nós falamos hoje, nessa manhã, a educação é a base do sucesso. É o sucesso individual, é o sucesso coletivo pelas contribuições que, individualmente, o indivíduo pode, no exercício da sua cidadania, contribuir para o desenvolvimento do país, desenvolvimento social e econômico. Sem educação, nenhum país do mundo se desenvolve. E quando nós falamos em educação, não pode ser algo genérico, nós estamos falando em pessoas. Em pessoas.
Então, as condições, uma vez colocadas, naturalmente, cabe a cada um buscar o seu espaço dentro dessas condições. São dificuldades que são diversificadas entre pessoas, porque alguns têm mais possibilidade de acesso à educação de qualidade, ainda há uma desigualdade no nosso país, todos nós sabemos, bastante grande, tá? Mas o esforço individual, ele será certamente recompensado quando esse esforço individual, diante das situações das mais diversas que nós tivermos, que o jovem tiver, se ele investir em educação. E eu concluo dizendo o seguinte, que a própria Bíblia nos ensina isso. Tá? Aquilo que nós semeamos, aquilo que é o que nós colhemos. Se nós semeamos uma disposição para aprender, ou seja, se nós estamos semeando atitudes que nos vão levar a uma formação intelectual melhor, certamente nós colheremos frutos para a nossa vida, tanto individualmente quanto coletivamente, porque no exercício da cidadania é nosso fruto do esforço coletivo, aquilo que faz o social do nosso. Então, cumprindo também mais uma orientação bíblica no sentido, nós vamos incluir no investimento em educação, esforço que nós fizemos. Nós estaremos dando frutos de uma forma ampla, contribuindo para o bem-estar, maior bem-estar da sociedade. Então, o jovem que está me ouvindo, não fique... vá em frente. Vença as dificuldades. Procure sempre não recuar diante dos obstáculos que você vai enfrentar ou que você está enfrentando. E saiba que investir em educação é o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Tá? E desejo, então, sucesso para que nós tenhamos profissionais qualificados, que possam estar conscientes das suas responsabilidades individuais e coletivas para um Brasil melhor. Um Brasil mais competitivo lá fora, porque será fruto do nosso trabalho que vai se reverter aqui dentro para o melhor bem-estar da sociedade brasileira. Então, são essas palavras que eu trago para todos aqueles que têm alguma dúvida com relação a investimento em educação. Muito bom, Benedito. Se você permitir, né, sintetizando o que você acabou de falar, é que é mais ou menos assim, a crise ela é passageira, agora o investimento em conhecimento, ele digamos, é eterno, né? É uma coisa que dura para sempre, né? Então, a traça não rói, a ferrugem não corrói, né? O conhecimento ninguém pode tirar de você, isso é uma coisa muito boa, né? Acho muito, muito importante. Benedito, então já estamos finalizando aqui esse banquete dos homens, né? O nosso café dos homens aqui, e eu queria pedir para você que você orasse, né? Para finalizar com chave de ouro o nosso café dos homens, por gentileza. Nós te louvamos, Senhor, esta manhã. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos neste fórum, do café dos homens, que reconhece a sua soberania sobre as suas vidas e reconhece, Senhor, a importância, Senhor, da tua presença nas suas vidas. Nós te agradecemos pela vida do Renato, toda a equipe deste trabalho, deste programa que está sendo ao ar, sendo levado ao ar mesmo diante desses momentos que nós estamos vivendo de pandemia, e que, Senhor, as palavras que nós trouxemos nesta manhã possam estar ecoando nas mentes, nos corações, de tal maneira que nós possamos ter no nosso país dias melhores, que através do conhecimento gerado, do conhecimento que é dado por Ti,
Ou seja, Senhor, o conhecimento a ti pertence e a nós é concedido. E nós agradecemos por isso, porque nós podemos ser instrumentos da disseminação e aplicação desse conhecimento como um dom teu. Nós te pedimos tudo isso e te agradecemos pelas bênçãos, pela tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, Benedito, olha, mais uma vez quero reiterar os agradecimentos aqui em nome da equipe da UPH, o Denis, o Marcelo Matsushita, o Luiz, o Fabrício, só tem cara fera lá, né? E é uma honra ter você ao nosso lado e desde já, né, já fica as portas abertas do Café dos Homens, do MENAP, de todas as atividades que nós temos aqui. Tendo novidade ou não, você está convidado e convocado para participar das nossas atividades. Tá bom, meu querido? Agradeço de coração, forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima. Grande abraço. Amém. Obrigado. Gente, é isso. Então, terminamos aqui o Café dos Homens. No sábado que vem teremos uma edição do MENAP, né, com o pastor Tiago. Ele vai continuar falando sobre masculinidade restaurada, né, e vai ser muito bom, acompanhe. E daqui 2 semanas eu fui convidado para ser preletor aqui no Café dos Homens. Eu vou falar de novo sobre carreira, empreendedorismo e oportunidades de emprego e renda, né, para ajudar você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, a se posicionar, ou reposicionar, ou se recolocar no mercado de trabalho, ok? Então, fique com Deus, um bom fim de semana, um bom feriado, ok? Que Deus abençoe o nosso Brasil. Até a próxima. Com Deus.